Salve, salve, companheiros da grande saga de mecânica geral. Hoje a gente vai começar a parte relacionada à cinemática e cinemática vetorial. Cinemática é a parte da física que estuda o movimento de corpos, levando em consideração a velocidade e a aceleração. Então, são estudadas as velocidades e acelerações de pontos destes corpos. Esses corpos são denominados corpos rígidos, a gente já vai chegar depois na definição relativa a isso daí, e é o objeto do nosso estudo. Então, nosso objetivo é apresentar conceitos e definições de posição, velocidade e aceleração em movimentos retilíneos e curvilíneos de uma partícula e de um corpo rígido. Apresentar o movimento planar num único plano de um corpo rígido. Apresentar a análise da velocidade e aceleração relativas em translações. Identificar o CIR, centro instantâneo de rotação, na análise do movimento relativo. E apresentar a análise da velocidade e aceleração relativas em rotações. Essa é a ideia, essa é a base do estudo do nosso novo capítulo. Vamos começar relembrando aqui ou repassando a parte cinemática da partícula em componentes cartesianas. Tá? Então, em componentes cartesianas, você tem aqui uma origem do seu sistema referencial por onde cruzam os eixos x, y e z com seus versores I, J e K. Esse é o referencial que você tem. Desta forma, uma partícula descrevendo uma trajetória qualquer, tá certo? Você posiciona essa partícula em relação ao seu referencial com o vetor posição do P, que é a nossa partícula. Vetor posição do P é dado por P menos O, final do vetor, onde está a setinha, menos início, que é a origem, ou pelas suas coordenadas. O R é um XI, um YJ e um ZK. Isso define a posição cartesiana dessa partícula. Então, a nossa primeira análise é a análise cartesiana, tá certo? Depois nós vamos partir para uma outra análise. Cinemática de uma partícula em componentes cartesianas define primeiro a velocidade. Então, a velocidade de um ponto P, lá, nossa partícula, perfeita, ela é dada pela derivada do vetor posição no tempo, sendo o vetor posição x vezes i, y vezes j e z vezes k. Você faz a propriedade distributiva da derivada de uma multiplicação, né? A derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, para todos os termos. E como a derivada de jk no tempo eles são constantes, a derivada é zero, você acha que a velocidade do ponto P é dada por uma velocidade em x na direção i, uma velocidade em y na direção j e uma velocidade em z na direção k. Segue a mesma análise para a aceleração da nossa partícula P, ainda em componentes cartesianas, continuamos usando lá o JK. A aceleração é a derivada da velocidade, portanto, a derivada Vx, Vy, Vz. A gente cai naquela mesma situação das propriedades de derivada de multiplicação, tendo que a derivada dos versores é zero, a gente acha, então, a expressão da aceleração da partícula P para o sistema cartesiano. Uma aceleração em x, uma aceleração em y, uma aceleração em z. Quer dizer, até nas três direções. Em componentes cartesianas, então, o movimento curvilíneo pode causar mudança tanto na magnitude, módulo, quanto na direção dos vetores posição, velocidade e aceleração. O vetor velocidade sempre será tangente à trajetória. Ele é tangente à trajetória da partícula, do ponto que você está analisando. E, em geral, a aceleração não é tangente à trajetória, salvo uma condição muito específica. Se o movimento é descrito em coordenadas retangulares, né, as nossas aqui, as componentes ao longo dos eixos não mudam de direção, apenas podem mudar de módulo e sentido sinal. Porque, por exemplo, uma derivada na direção i permanece na direção i, analogamente, j em j, k em k.
Na primeira análise que a gente fez, vamos fazer um exemplo, colocar aqui um exemplo simples. A partícula, vamos estender ela um pouquinho, é um carro passando, é um avião passando, e você está parado na origem do sistema referencial, lá na origem no 000, olhando o que acontece com o carro ou com o avião. Então você está observando o movimento. Vamos fazer você participar do movimento. Você vai para dentro do carro, você vai lá para dentro do avião, e agora o referencial 0 está lá, mas você está acompanhando, você está dentro do movimento. Então o nosso referencial IJK, o nosso triedro cartesiano, já não nos serve mais porque ele está lá na origem. Nós precisamos de um novo triedro. Nós precisamos de um novo conjunto de versores, na verdade 3, que nos ajude a achar as expressões intrínsecas do movimento, velocidade e aceleração. O primeiro deles é o versor tangente. O versor tangente é indicado pela letra tal minúsculo, vetor. Então, naquela história da partícula P percorrendo uma trajetória, ela está aqui num ponto inicial, depois ela está sendo analisada num ponto seguinte. Ela percorreu um ΔS, tinha um raio dela na primeira posição, tem um raio dela na segunda posição, que é R mais ΔR, e a gente expressa um ΔR também. Perfeito? Essa que é a ideia do que a gente está fazendo para analisar essa partícula, tá? Em relação ao versor tangente. Desta forma, a gente pode dizer que o vetor posição R é função da coordenada curvilínea S, ou seja, R é função da curva S. Como a curva ΔS e a corda ΔR tendem a coincidir para valores de ΔS suficientemente pequenos, podemos dizer que o limite de ΔR sobre ΔS com ΔS tendendo a zero é a mesma coisa que a derivada do raio dividido pela derivada do S, o espaço percorrido. Essa derivada ela é igual a 1. E essa derivada é a definição do versor tangente. Então, o versor tangente é a derivada do raio em relação ao espaço. A direção do versor tangente é tangente à trajetória no ponto considerado. O sentido é o dos arcos crescentes. Então, se a nossa trajetória é nesse sentido, ele cresce nesse sentido. Se ela fosse para o outro lado, era para o outro lado. E como todo versor, assim como o IJK, o tangente tem módulo 1. Ele tem valor unitário. O segundo do nosso triedro é o versor normal, letra N, vetor. Então, pontos A e ponto B de uma trajetória onde estava aquela nossa partícula, já tendo em mente o versor tangente em A e o tangente em B, existe entre eles um espaço percorrido, um ΔS, e entre os dois raios aparece para nós agora um ΔA, um delta de ângulo. Essa aqui é a história, conforme a figura está mostrando. Nós podemos ver que a direção do versor tangente varia quando a partícula se desloca de A para B. A variação de tangente é descrita por. Então, a gente fez o quê? A gente fez, na verdade, o alfa tender a zero, a gente fez o ponto A tender ao ponto B, está lá os dois versores tangentes. Entre eles, a gente tem um delta de tangente e, automaticamente, um delta alfa também. E o limite calculado seria o delta de tangente dividido pelo delta alfa, com o delta alfa tendendo a zero. A mesma coisa que a derivada do tangente em relação ao ângulo, módulo 1. Essa é a definição do versor normal. O versor normal é a derivada do versor tangente em relação ao ângulo. Tá? Sua direção é perpendicular ao versor tangente. O seu sentido aponta sempre para o centro da curvatura da trajetória. Então, se a trajetória é curvilínea, ela tem um centro, aponta para lá. E o seu módulo é 1, sempre unitário, valor de versor. Finalmente, o terceiro do triedro, versor binormal, aparece para a gente aí como B. Tá? E ele, na verdade, é o produto vetorial do tangente pelo normal. Então, o versor binormal ele estaria perpendicular aos outros dois,
Tá ele aqui. E ele é o produto vetorial do tangente vetorial, o normal. Assim como a gente tem para o plano cartesiano, né? I vetorial J da K, J vetorial K da I e assim sucessivamente. Com isso, a gente fecha os 3 novos versores. Além do IJK para aquele referencial cartesiano, agora para o referencial intrínseco nós temos tangente, normal e binormal. O binormal vai constar praticamente para a gente, mas a gente vai trabalhar bastante com o tangente com o normal, porque os nossos movimentos serão planares, então no plano a gente só tem movimento na direção do tangente do normal, porque o binormal fica perpendicular ao plano. Utilizando esse novo referencial, a gente vai tentar fechar as coordenadas intrínsecas de velocidade e aceleração. Então, velocidade, derivada do vetor posição no tempo. Aplicamos a regra da cadeia, multiplicamos em cima e embaixo por ds, nossa relação de espaço. ds sobre dt é uma velocidade, perfeito? É um escalar de velocidade. E o dr dividido por ds é o versor tangente. Isso nos leva a afirmar que o vetor velocidade possui somente uma direção, tangente à trajetória no ponto considerado. Então, velocidade de uma partícula é v na direção do versor tangente. É um escalar, é um valor numérico, é um módulo na direção do versor tangente. E para aceleração segue a mesma forma de analisar, né? Aceleração é a derivada da velocidade no tempo. Você pega lá a velocidade da partícula na direção do versor tangente, aplica a regra da derivada da multiplicação, acha primeiro uma derivada da velocidade no tempo, que é um escalar de aceleração, tá? Como ela é na direção do versor tangente, ela é denominada aceleração tangente. E quando você pega a velocidade e multiplica pela derivada da tangente no tempo, a derivada da tangente no tempo vai nos dar velocidade sobre raio na direção do versor normal. Multiplicando velocidade por velocidade, nós temos velocidade ao quadrado sobre raio na direção do versor normal. Essa é a parcela de aceleração normal. Então, a aceleração tangencial tem um escalar, um valor numérico na direção do versor tangente, e a aceleração normal tem um escalar na direção do versor normal. E esse escalar da normal vale a velocidade do ponto ao quadrado dividido pelo raio da sua curvatura. Desta forma, está aqui um breve resumo dessa parte de cinemática da partícula. Nós definimos versor tangente, normal e binormal. Nós definimos a velocidade anteriormente para o plano cartesiano, aliás, para o referencial cartesiano, agora para o intrínseco, velocidade e aceleração. Essa que é a ideia do nosso capítulo inicial, ou da nossa parte inicial desse capítulo. Cinemática numa partícula em coordenadas intrínsecas, então está lá. A aceleração possui duas componentes. Tangencial, cuja direção é a mesma da velocidade, o módulo vale a derivada da velocidade escalar. Perfeito. Tangencial é na mesma direção da velocidade e ela vale a derivada da velocidade escalar. E uma normal, que a direção é perpendicular à velocidade, aponta para o centro da circunferência osculadora. Circunferência osculadora é uma circunferência imaginária que acompanha o movimento, tá certo? Então aqui ela está numa posição, aqui ela já teria outra posição, uma nova posição aqui. Inclusive, no movimento retilíneo, a gente teria uma circunferência osculadora. E o módulo vale a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Essa é a primeira parte de cinemática de uma partícula em coordenadas cartesianas e em coordenadas intrínsecas. Lembrando vocês, referencial cartesiano, a historinha, você está lá na origem, vendo o carro, vendo o avião passar. Referencial intrínseco, você entrou no carro, você entrou no avião e agora está analisando o movimento junto com ele. Na sequência, vamos aí para a próxima parte.